Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de formação sobre os cadernos do Concílio. Já estamos há algum tempo estudando, né, a partir daquilo que o Papa Francisco manifestou como preparação para o ano jubileu Peregrinos da Esperança em 2025. E nós já começamos essa caminhada já desde julho. Tivemos primeiramente o estudo, um pouco do contexto do Vaticano II, significado, história para a Igreja. Depois começamos a estudar a Dei Verbum. Né? Primeiramente foi a revelação como palavra de Deus, a tradição. A última live tivemos foi a inspiração. E hoje, então, teremos a Sagrada Escritura na vida da Igreja. E nós, por isso, queremos, então, de modo muito especial, saudar todas as lideranças que nesta noite se reúnem conosco. E quero nominar, de fato, o Regional Sul 4, né, as nossas dioceses que nos acompanham nesta live também. A Diocese de Chapecó, a Diocese de Joaçaba, a Diocese de Caçador, a Diocese de Lages, Joinville, Blumenau, Rio do Sul, Criciúma, Tubarão e a nossa Arquidiocese de Florianópolis. Então sejam todos bem-vindos para esta noite tão importante de formação sobre os cadernos do Concílio. E nós queremos agora, nesse momento, então, fazer a nossa oração inicial, nos preparando, então, para este momento, então, em que o Padre Ciro, nosso assessor, então, vai, então, conduzir um pouco esta noite de formação. Iniciemos, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Mãe da divina graça, rogai por nós. Quero saudar a Fabíola, que está nos assessorando na comunicação, nesta live, e queremos, então, agora, de modo especial, dar boas-vindas ao Padre Ciro. Boa noite, Padre Ciro. Boa noite, Padre Alcides. Boa noite a todos e todas também. Uma alegria tê-lo conosco, Padre Ciro, para mais esta live, é a quarta, sobre essa constituição tão importante, a Dei Verbum. A palavra está com o senhor, Padre Ciro. Tudo bem. Então, nós temos, como foi dito, esse tema, a Sagrada Escritura na vida da Igreja. Na vida, porque sem ela a Igreja não vive. Ela é a vida da Igreja. Nós precisamos dela, porque é o Espírito, é o Respiro de Deus, é a sua palavra que nos constitui, que nos forma, e nós precisamos dela. Então, como foi dito, equivale ao último capítulo desse tema da Dei Verbum, a palavra de Deus. Nela é o capítulo 6º. A Dei Verbum tem 6 capítulos. Se estudou o primeiro capítulo sobre a revelação, o segundo sobre a tradição, o terceiro sobre a inspiração e interpretação, o quarto e o quinto não se reviu, que é o tema do Antigo Testamento e do Novo, e estamos no 6º, que equivale aos números 21 a 26. É uma temática um pouco mais, tem um horizonte mais pastoral, mais existencial. E é isso a motivação primeira para sair do verbo. Era o uso da palavra de Deus
a sua vida, na vida da igreja, que passamos tanto tempo sem que ela fosse o centro, fosse a alma, digamos assim. Foi então, quando se na Devemos se pediu esse tema, foi para justamente colocar esse tema mais existencial, mais pastoral da palavra na vida da igreja. Pois antes, então, se viu melhor colocar algo mais teórico, mais teológico, digamos, sobre a revelação, sobre a inspiração, sobre a tradição, mas a meta mesmo do documento foi essa parte final. Está na vida da igreja. E nós redescobrimos o seu lugar, a sua função essencial, fundamental na vida da igreja. O tema, então, é tratado, nós veremos primeiro há uma questão que é um caminho ainda aberto. Continua, porque é um tema tão profundo e que já deu muitas riquezas, esses 60 anos de vida da De Verbo, de leitura, de interpretação, já muitos frutos já se colheram, mas continua aberto esse caminho, é um processo que continua. Depois há um outro ponto sobre a palavra de Deus, essa relação com o Verbo encarnado. Nós temos a palavra de Deus, mas mais do que a palavra, é o próprio Jesus. Quando Jesus estava conosco na terra, não precisamos de Novo Testamento. Ele é a palavra, ele vive a palavra de Deus. Mas, partindo de nós, Jesus nos deixou essa riqueza, a palavra que a igreja foi assumindo sempre mais. Depois, o ponto é sobre a importância da escritura na igreja, que é o tema dessa noite, e quais são as suas implicações pastorais. Depois teremos o tema a escritura para o trabalho ecumênico, que ela vai além de todas as fronteiras, nada bloqueia também a palavra, ela vem, todos usam essa palavra de Deus. Depois ela pede o documento que os estudiosos e o povo de Deus estude realmente a palavra. Precisamos estudá-la para amá-la melhor. Depois, por isso que na teologia ela vai ser fundamental. E no final é recomendado uma leitura assídua da palavra. Nós temos que ser assíduos na leitura. Precisamos ter isso presente conosco sempre mais. É isso que se vê sempre mais no povo de Deus. Muito mais a Bíblia na mão, é na catequese, é nos trabalhos, é nas reuniões. Nós estamos nos acostumando, mas não só para carregar, mas é para a gente ir lendo essa palavra. E lendo, escutando, trabalhando com ela. E no último ponto, então, há um tema rápido sobre a sinfonia da palavra de Deus. Essa é a nossa temática para esta noite. Então, como nós dizíamos, o caminho da De Verbo está ainda aberto. É um caminho aberto. Por quê? Porque lá o documento diz, é indispensável que cada vez mais a palavra de Deus se torne o coração de toda atividade eclesial. Ela é o coração de toda a nossa ação pastoral, toda a nossa atividade. Não é que está pedindo que se crie mais uma escolinha bíblica, mas isso também é importante, tudo isso. Mas o que diz é que toda a ação pastoral tem que ser eivada da palavra. Ela tem uma função, se diz, transversal. Ela atravessa todas as pastorais, todos os movimentos, tudo que se faz na igreja. É preciso ter isso presente. Nada mais podemos fazer. Para dar uma bênção, tem que ter uma parte para a palavra ser meditada. Sacramento, tem que ter a palavra, nós sabemos. A palavra tem que ser colocada, tem que estar em todas as partes. Por isso é que nós entendamos, diz bem o documento, que ela se torne o coração de toda atividade eclesial. Não dá para ver mais catequese sem a palavra de Deus. Nós sabemos disso e já mudamos tanto. Esses 60 anos, os frutos são maravilhosos, quantas coisas. Por quê?
Porque toda a evangelização está fundada sobre essa palavra. É que diz o Papa Francisco, na Gaudium, na Evangelii Gaudium. Toda a evangelização está fundada sobre a palavra de Deus, que tem que ser escutada, meditada, interpretada, relida, vivida, celebrada e testemunhada. Repito, essa palavra passa por todos esses. Nós escutamos a palavra, isso pede que a gente a medite. E meditar é trazer para a minha vida, para o meu coração. Que lugar ela tem na minha vida também. E com isso eu vou interpretando, vou dando a minha leitura, interpretando, e essa palavra vai ser relida. A Bíblia mesmo é toda feita de releituras. Ela sempre, você vê o tema do Êxodo, parece dezenas e dezenas de vezes relido de tantos modos, que sempre volta, sempre vai, e você vai aplicando a vida. A palavra de Deus, ela se relê, e a releitura ela vai crescendo. E hoje também, ela cresce com você fiel, se a relê, você a relê, de modo, é nossa missão de passar essa palavra adiante, porque ela vai como? Porque ela vai ser vivida em mim, depois vai ser celebrada e testemunhada e vai dar frutos. Não há evangelização sem a palavra. Nós sabemos este dado primeiro. Porque a palavra de Deus é um evento de graça. Ela testemunha um evento de graça, há um evento. Deus sempre se manifesta a nós em eventos, pequenos eventos, que são sinais, e que a palavra me ajuda a interpretar. Depois isso se torna escritura, e por isso também é parte integrante da palavra. Cada evento, ele se torna um evento que transmite graça. Quando eu a ilumino também hoje com a palavra, nós sabemos disso. Nós precisamos. Tem tantos eventos, mas que a palavra não ilumina. E nós não conseguimos ver ali, às vezes, uma ação de Deus. São testemunhos simples, das pessoas mais simples que vão trabalhando. Porque a palavra nasce deste evento de graça. Porque Deus quer dar a conhecer-se. Num diálogo que quer ter conosco, um namorado, para dar-se a conhecer com a sua namorada, não escreve a doutrina, não manda mandamentos, não manda explicações e teses sobre a sua vida. E se dar a conhecer são coisas da vida, pequenos gestos. A gente vai se conhecendo deste modo. E assim é Deus. Na igreja nós confundimos muito tempo que parece que a Bíblia é só para dar doutrina. Também tem doutrina, também tem ensinamentos. Lá está a nossa regra de vida, mas ela é principalmente fruto de um diálogo que Deus quis e quer manter com o seu povo. E nesse diálogo feito de eventos, de pequenas provas, nesse diálogo, ele se dá a conhecer. E o evento principal, claro, foi Jesus, onde ele se manifestou totalmente e Deus estava ali de modo pleno nessa manifestação com o Filho de Deus. Ainda sobre o caminho aberto. Então, se notou que nesses 60 anos depois da De Verbo, já apareceram muitos trechos, documentos sobre a palavra de Deus. Em 93 apareceu sobre a interpretação, texto fantástico, que criou realmente uma boa surpresa e serviu tanto à vida da igreja. Depois tivemos, em 2008, o Sínodo da Palavra, convocado pelo Papa Bento XVI, que gerou um documento grande, forte, muito importante, chamado Verbum Domini, que se coloca como uma continuação da De Verbum, ou uma atualização da De Verbum. É um documento importante, muito importante, que precisamos conhecer sempre mais. Se a De Verbum tem 26 números, a Verbum Domini tem 224 números, com coisas muito interessantes. Por quê? Porque a De Verbum já pedia sempre mais coisas, porque pudéssemos nos atualizar, nos enriquecer, nos aprofundar.
no conhecimento da palavra. Então, foi um documento também que deu muito, muito ânimo, muita vida. As dioceses trabalharam, mudamos nossos representantes, tanta gente trabalhou e gerou um documento do Papa Bento XVI, muito importante, chamado Verbum Domini, de 2010. E o título do documento é A Palavra de Deus na Vida e na Missão da Igreja. Então, foi feito justamente sobre essa temática, na vida e na missão da Igreja, o lugar desta palavra. Por quê? Porque a Dei Verbum é um marco miliário, se diz. Ele é um ponto central importante que abriu caminhos. Graças a Deus que abriu caminhos maravilhosos e sempre vai dar frutos. Devagar, vai entrando, é uma caminhada lenta, vai caindo no chão da vida da igreja, na vida dos fiéis, mas quantos frutos já se colhem da De Verbum. Por isso, porque ela tem realmente o seu lugar na vida de nossa comunidade. O grande impulso que foi dado para a redescoberta da palavra de Deus na vida, na reflexão e no estudo. Foi o maior impulso. Nós vínhamos com medo de tocar na palavra. Durante uns 500 anos, a palavra foi muito tirada da mão do fiel. Tinha-se medo que ele não interpretasse direito, e aquilo foi vindo, mas a necessidade sempre mais. E então a igreja, no concílio, disse, não, nós vamos. E é importante, porque se antes a palavra era tão fechada na mão de poucos, para a Igreja Católica era a Bíblia em latim, que quem é que conseguia ler em latim? Eram os padres, o pessoal da igreja, mas o nosso povo de Deus escutava em latim, que é que ia entender, então se fazia, mesmo assim essa palavra não morreu. Ela é forte, ela continuou, mas é agora aberto. E vivemos no tempo em que tanta gente interpreta essa palavra. Tem milhões de opiniões, de sites, de coisas, e nós também somos chamados a dar a nossa posição, porque ela tem o seu lugar, a sua função plena, quando é lida na nossa igreja. Isso tem que ser dito, porque foi a igreja que teve esse privilégio de justamente trabalhar essa palavra, de receber essa palavra tão importante. Então, a igreja, ela é a destinatária da revelação. Isso, recebeu a destinatária da revelação. É um dom imenso. Mas se foi um dom que ela recebeu, de ajudar a formar a palavra, dizer, esse livro entra na Bíblia, esse não entra, fez esse trabalho enorme no Novo Testamento da igreja. É um dom, foi uma graça, um privilégio. Mas isso pede uma resposta. Se há um dom, há uma tarefa. Se é uma graça, há uma missão a cumprir. Mas esse dom nos foi dado para que a gente trabalhe essa palavra e depois entregue ao povo de Deus. A igreja sempre é meio. Nós temos amor à palavra, nós queremos amá-la porque tem pessoas, tem gente que espera por uma palavra de Deus, sempre mais mastigada, ruminada, vivida, testemunhada. Por quem? Pelo povo de Deus. É a nossa missão. Porque a gente passa a palavra de Deus, se ela antes passa por mim. Ela trabalha em mim para trabalhar depois no mundo e nos fiéis. Se eu não deixar que ela trabalhe em mim, ela não passa adiante. Ela precisa deste dado que passa pela minha vida sempre. Mas, com esse tempo, ainda sob o caminho aberto, é claro que se nós ganhamos, a igreja, muita sensibilidade, uma abertura enorme para a palavra, muita sensibilidade. Isso é uma riqueza, é uma graça, é uma abertura enorme. E assim, somos gratos ao Senhor por toda esta vida que Ele colocou em nossas mãos, essa palavra. Claro que a palavra de Deus, então, a segunda parte, é a palavra de Deus e o verbo encarnado. A palavra de Deus não é só uma palavra qualquer.
é uma palavra encarnada, é Jesus que se encarnou, que se fez carne, e que também pede para ser carne em nós. Nós somos chamados a encarnar essa palavra, que quando se fez carne em Jesus. Ora, não há compreensão autêntica da palavra de Deus, ou da revelação cristã, fora da ação do Espírito Santo. Nós temos que trabalhar com o Espírito Santo, como ele trabalhou em Maria, como ele trabalhou no próprio Filho. É obra do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na história da salvação, do início ao fim, ela é constante. Nós vimos na última vez que a palavra Espírito, pneuma, está na primeira página da Bíblia. Gênesis 1, 2. E o pneuma, o Espírito pairava sobre as águas. Está no final, no capítulo 22 do Apocalipse, em que diz: a esposa e o Espírito dizem: vem, vem, vem o esposo. Estamos preparados. Essa palavra preparou todo esse caminho. É Deus preparando o caminho de Deus para que seu filho tenha presença plena. Então, nós trabalhamos com o Espírito. Não dá nada no mundo de Deus, na igreja, que não seja trabalhar também com o Espírito. É Ele que vai formando, vai fazendo acontecer as coisas de Deus na nossa vida. Por isso que é a luz da revelação, e a revelação é uma obra da Trindade, é a vontade do Pai, pelo Filho, na graça do Espírito Santo, que bem é nesse trabalho que o enigma da condição humana vai se revelando. Vou ao encontro de Deus, Ele que vem ao meu encontro, e vai me dizer quem sou, vai me dizer quem é a pessoa humana, filho de Deus, nascido para a eternidade. Isso a palavra nos diz. Há um Deus caminhando conosco na história, nos sofrimentos da história, nos dramas, nas guerras. O Senhor diz: eu estou com o meu povo, passando pela cruz, mas o Senhor está ali, dia após dia, porque a revelação revela justamente esse dado importante da função da palavra de Deus em nós. Por isso que há, na questão da palavra, um equilíbrio muito grande entre a palavra e a igreja. A relação entre a palavra e a igreja é a relação, se diz, inscindível. Não dá para separar. Não dá, porque a igreja é um chamado. Deus chama alguém para caminhar com ele, com o seu povo. A Bíblia sempre é um chamado. Ele chama Abraão, ele chama Moisés, cada um é chamado. E ao ser chamado, individualmente ou como povo, recebe sempre uma palavra. Nunca um que Deus chama, ele deixa assim a sua palavra, porque a palavra é que vai constituir. Para quê? Para que aconteça o anúncio. E é isso que constitui a igreja. É justamente este dado. O Senhor por isso há uma relação estreita, inseparável, entre igreja e escritura. Inseparável. Porque senão não há igreja sem a escritura. Não há, é impossível. É ela que constitui a igreja. Ao mesmo tempo, a igreja vai ser chamada a formar, a constituir essa escritura. É um dado, um trabalho com o outro. Não é porque é um privilégio, mas não é um compromisso sério a gente saber e deixar que essa palavra nos molde. Claro que na história da igreja sempre teve riscos quanto a esta questão, riscos fortes. Por quê? Porque muita gente pode referir-se à Escritura como uma norma de fé absoluta, sem referência com a igreja. Faça uma leitura independente, solitária, mas que não gera frutos. Há muitas leituras independentes da palavra, e que o outro que ela caiu pronta e vem, então não há uma separação. Por outro lado também, tem gente que quer viver a vida de igreja sem a Escritura. E sem a Escritura, a vida de igreja vai gerando o quê? Devocionismos exagerados, superstições,
muitas coisas fora da Escritura, muitos trabalhos que não são nascidos plenamente da igreja, ou melhor, da Escritura. Por quê? Porque ela quis continuar um caminho não ligado à Escritura. Isso acontece no Evangelho Popular, por exemplo, foi o esforço que fizeram, sem muita palavra, sem o ministério ordenado junto, comunidades que crescem sozinhas e não têm um cultivo da palavra, vai gerando muitas coisas. No devocionismo, ainda temos tanto. Salvaram muita igreja, muitas coisas, mas também tem dificuldades, muitas vezes, porque o equilíbrio tem que ser feito entre a igreja e a Escritura. A Escritura precisa da igreja para continuar sua estrada, a tradição da igreja, o caminho da igreja. E nós, sem a Escritura, nós não vemos, porque nós vamos viver sem uma alma, sem o Espírito, sem a presença de Jesus que está na sua palavra. Tudo isso vai ser muito, muito dificultado. Por isso, é a importância da palavra para a igreja. O documento diz na hora, vamos venerar a palavra. A palavra é importantíssima, a palavra venerar. Porque ela vai dizer assim, assim como você é chamado a venerar os sagrados mistérios do corpo e sangue de Cristo na Eucaristia, que nós veneramos e abraçamos e amamos, nós devemos prestar a mesma veneração à palavra. Porque o mesmo Senhor, diz o concílio, que veio a mim nas humildes espécies de pão e do vinho, é o mesmo Senhor que vem a mim nas humildes espécies da palavra humana. Tão frágil, às vezes tão dificultada, mas ali está o Senhor. É ali que passa toda esse ouro da palavra de Deus. Então, com isso, nós temos que ter uma relação muito especial. Por quê? Porque a igreja tem a sua suprema regra de vida justamente na palavra. Ali está a regra da nossa vida, da nossa fé, do nosso agir moral. E se a gente vai vivendo e amando, colocando em prática, muito mais ela vai gerando vida. Ela gera, é ela que cria mundos. Não é por nada que no Gênesis, capítulo 1, foi colocado que a palavra criadura. É a palavra que cria o mundo do Senhor. Esse é um dado importantíssimo. É a palavra criadura. Por isso que a marca dela, a mais importante, é a sua eficácia. A Casa de Hebreus diz que ela é viva e eficaz, cortante como a espada de 2 gumes, que vai me revelando quem eu sou. Por isso nós somos sempre chamados a superar. É um mero sacramentalismo, se diz. E deixar. Então se coloca a palavra, porque um sacramento sem a palavra é plena, amada, não vai dizer a tudo que veio. Porque a palavra é um sacramento. Ela realiza aquilo que diz. Ela realiza, ela cumpre aquilo que promete. Essa é a missão da palavra de Deus. O profeta Isaías diz, a minha palavra é como a chuva. Cai, rega, molha a terra, passa por tantos caminhos, mas não volta sem ter produzido o fruto a qual foi chamada. A eficácia é a marca da palavra de Deus que nós temos na nossa vida. Ela é eficaz. Precisamos aceitá-la, crer nesta palavra tão importante. E por isso, repito, a igreja diz, essa palavra, ela é veneranda. Ela é veneranda, nós a amamos e cuidamos dela, porque ela é um tesouro. É um tesouro. Às vezes a gente tem como nós damos como, por exemplo, ministérios. Damos um peso grande para o ministério da Eucaristia. Graças a Deus. Tem formação, tem coisa especial, você tem os papéis todos, preenche. E para mim, e o ministério da palavra? Como é que a gente faz? Se ela tem este peso tão grande,
É? Ela é sacramental. Ela precisa, então, esse é um dado também que nós precisamos sempre mais valorizar a palavra. Não é qualquer coisa, tudo ali. Né? A igreja diz que a palavra de Deus é ela que gera a Eucaristia. E a Eucaristia, ela quer ser carne em nós, que somos chamados a gritar ao mundo essa presença do Senhor em nossa vida. Esse é o dado que a palavra temos que respeitá-la sempre mais. Porque a igreja é feita de escuta e de anúncio. Totalmente. Nós somos da escuta e do anúncio. Aquilo que eu dizia antes. Quer dizer, o Senhor sempre convoca. E convoca para dizer uma palavra. Nenhuma vez que na Bíblia o Senhor vem ao encontro do seu povo, ou que Jesus chama os seus, ele não tinha dito uma palavra. Sempre tem uma palavra. Ele disse, agora vai, faz, coloque em prática, depois volta de novo a mim para a gente ver como é que você está. Sempre vai ser assim. O Senhor convocou cada pessoa, não tem convocação da parte do Senhor sem uma palavra que vai ser dita. Ele espera que a gente que tenha ouvidos ouça, que a gente ouça, depois vai colocar em prática, porque ela é uma rocha firme. Ela que nos constitui, é o fundamento, é a base da nossa vida. Então, a igreja é feita de escuta e anúncio. Essa palavra única colocada, né, em nossas mãos, em nossa vida. Né? Então, essa importância, como diz o autor, não há eclésia dotes, não há igreja que ensina sem eclésia audience, sem uma igreja que ouve. Nós não podemos ensinar nada, falar, se não ouvimos. A Bíblia diz, no Senhor Jesus diz que o pior demônio que tem é o demônio surdo-mudo, que é difícil de curar. Jesus diz, olha, para sair esse demônio, é preciso um pouco mais de sacrifício. É o demônio de cada um de nós, que nos ataca o nosso ouvido. Diz um padre da igreja que o trabalho do demônio foi encher de ser o ouvido de Adão. Ele ficou surdo. Ele não viu a palavra, fugiu, não tem nada mais para dizer. Nós também, como um surdo não fala, nos tornamos mudos. Nós somos um povo mudo, muitas vezes, nesse mundo que está aí. Por quê? Porque nós somos ouvintes da palavra, e é a palavra que nos forma. É a palavra que nos forma. Deixa você, um filho seu, uma criança, sem escutar nada de sua família, de sua mãe. É um animal, vai se criar o quê? Deixa uma pessoa sozinha se ouvir a palavra. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Como diz um autor, não só de leite vive a criança, vive da palavra, da mãe, do pai, do abraço, do carinho. É isso que nos forma. É essa palavra. E Deus me diz para nós a mesma coisa. Nós precisamos dessa palavra. Ela nos forma, ela nos molda, ela nos limpa, ela nos purifica de Jesus, porque é de Deus. E tem uma presença cada vez mais firme no nosso mundo. Sempre mais essa palavra vai dando o seu lugar, vai tendo a sua vez, vai tendo... precisa. Carlos Mestres é que diz, se nós passamos, Carlos Mestres, nosso grande biblista, se nós passamos 500 anos com essa palavra mesmo escondida, e chegamos até agora aqui, de pé, vivos, imagine daqui para frente. Para dar fruto, vai. Tem época difícil? Sim. O terreno é pedregoso? É. É cheio de espinhos? É. É tempestade que passa? É. Mas a semente vai nascer. Essa que é a marca. Importa semear. E quem semeia é o povo de Deus. Somos chamados a ouvir essa palavra e jogar como a semente no chão da vida. Porque nós só podemos dizer algo ao mundo se nós ouvirmos a palavra. Senão não acontece evangelização. O que é de Deus que diz, é Deus que fala.
só pede instrumentos. Só pede que nós sejamos instrumentos, que nós não estorvemos essa obra do Senhor. Por isso, o documento pede, já sabemos, que a nossa pregação seja ancorada na palavra. Sempre. Parte da palavra. Medita a palavra. Um tempo, as homilias, pregações, passava de temas especiais. Não, a pregação sempre tem que ter a palavra na base. A nossa oração seja ancorada na palavra, diz o documento nosso aqui que temos em mão. A nossa fé seja ancorada na palavra. Aquilo que São Paulo dizia na Carta aos Tessalonicenses, vocês foram tão bem, vocês ouviram a palavra que eu vos disse. E foi bom, porque ele dizia, se não fosse assim, nós teríamos corrido em vão. Nós teríamos crido em vão. Não é a minha palavra que vos forma, dizia Paulo, é a palavra de Deus que eu sei que passei para vocês, que vocês escutaram. Senão, nosso trabalho ia ser vazio, não ia sobrar nada. E para nós sempre, Paulo, desde o começo, vai entender essa questão e vai dizer para os seus. Vai dizer para os seus, não corramos em vão. Sem a palavra ouvida, escutada, vivida, obedecida, nós não vamos trabalhar como o Senhor pede, então. Porque a palavra é uma bússola. É a bússola da igreja para o essencial, para o seu norte. É ela, é a nossa, né? Para enfrentar os ventos, é ela que vai nos orientar. Nós vivemos da palavra. O nosso futuro é a palavra. O nosso vento forte para levar avante é essa palavra invada de espírito, que é a palavra de Deus. É ela que vai indicar o norte da nossa vida, da nossa fé. Por isso a igreja diz, nós sabemos, a liturgia das horas tem que entrar sempre mais. Não é só uma coisa de padre seminarista, mas o povo de Deus tem que ter a chance de aprender. E quantos já fazem isso, graças a Deus, religiosas, muito tão interessante, tão bem treinado, tão bem caprichado. Quantas pessoas que já entraram a liturgia das horas, repassar esses salmos, essa parte importante da palavra. Quantas coisas nesse sentido nós temos. A Léxio Divina, temos que ir treinando com seus 4 grandes momentos, a leitura, a meditação, a oração, a contemplação. E o Papa Bento XVI colocou mais uma coisa, a ação. Nós precisamos, foi isso que manteve a igreja de pé nesses tempos, porque se a Bíblia foi tirada da mão do povo durante tantos séculos, ela continuou muito se lida, muito refletida nos mosteiros, principalmente, com a leitura orante da Bíblia, ou a Léxio Divina. Esse trabalho foi importante, foi fundamental. E nós temos nossos ciclos bíblicos, parece que tiveram mais força, e hoje nós falamos tão pouco, nós temos nossas comunidades de base que tiveram já tanto, um pouco mais de força, parece, nós precisamos recuperar, porque esse é o nosso eixo importante da nossa vida. Nós não podemos, é coisa simples, não aparece muitas vezes, não, mas ela vai trabalhando, porque é uma palavra que vai caminhando muito silenciosa no chão da vida. Somos chamados a colocar em prática essa palavra. E isso nossa revisão tem que ver neste ponto. Como é que está esse trabalho, essa busca, essa palavra de fazer ela cair no chão da vida da nossa gente? Precisamos que se nós não fizermos, outros vão fazer. A palavra tem uma força tremenda, ela sai, nada segura, mas se nós a levamos, amando, ligando com a igreja, ela vai dar frutos maravilhosos. Porque essa palavra é viva, é viva. Então, ela não é um amuleto. Tem gente que a trata como um amuleto. Tem ela na mão, dá um beijinho,
vai para cá, mas não abre, ou não alia, não bota em prática. Acha que só tocando na Bíblia já basta. Não, ela não é amuleto, não é. E nem é uma peça de museu, linda, bonitinha, guardada, da cidade presente. Não é. Ela tem que cair no chão da vida. A Bíblia mais honrada, dizia para nós o Chico, a Bíblia honrada é a Bíblia que está gasta, que tem a folha caindo, de tanto uso, tem folhas encebadas já pelas mãos que vão e tocam. Isso é a honra de um livro. Não é ficar guardado na prateleira lindo, em cima, que ninguém mais toca. Não tem função. A honra da Bíblia é ser mexida nela. Assim ela vai ser mexida e vai ser lida. Porque ela não é peça de museu. Senão a gente faz dela um ídolo. Se a gente faz a Bíblia um ídolo, toca como se é um ídolo. Às vezes tem pessoas que criticam imagens, adoram imagens, e às vezes parece que está adorando a Bíblia. Não, não é ídolo. É a palavra que tem que ser aberta, lida, colocada no coração, aí ela começa a agir. Ela começa a agir. Nós precisamos da palavra. Mas ela precisa de nós para colocar-se, para dizer a que veio. Porque se eu não a tenho comigo, ela não cai no meu coração, não mexe comigo, ela não vai caminhar, porque meus pés estão parados, minhas mãos estão fechadas, minha boca não está aberta. É preciso cada gesto, cada dado, para a palavra, precisa de todos os meus sentidos para trabalhar. Por isso que Jesus, quando vai fazer os milagres messiânicos, todo milagre de Jesus trabalha quando os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os coxos andam. Peguei? Para anunciar a palavra. Porque isso vai levando adiante. Os curados vão gritando. Jesus diz, José de Marcos, às vezes Jesus até proíbe. Não diz para ninguém que eu fiz isso contigo, vai com calma. E quanto mais Jesus proibia, diz o Evangelho, mais o curado ele vai anunciar, gritando a palavra. Porque é para isso. Quem que faz esse trabalho de nós? Também a palavra. A trabalho se encarrega de curar os nossos sentidos. Porque, como dizia Leão Magno, a palavra cresce com aquele que é ali. Se você está disposto a trabalhar com ela, ela se encarrega de nos educar devagarinho. É igual a missa. Eu falei outra vez. A gente vai na igreja, numa missa, ela é uma pessoa que aí se emociona, é analfabeta, velhinha, entende da missa melhor do que a gente. Quem a educou? A própria missa. Tanto que vai, tanto que participa, tanto que ama, e aí ela se torna, ela se une, e aquilo fala. É a beleza de nossa liturgia, aquele povo simples que faz essa maravilha. A mesma coisa é a palavra. Ela vai se encarregando de formar. Não podemos brincar, porque senão a gente breca essa coisa. Ela é vida, é uma palavra viva. Repito, não é peça de museu, porque ela é viva e é eficaz. Diz a carta aos Hebreus, e diz todo o Antigo Testamento, diz o profeta Isaías, diz Jeremias, ela é viva e eficaz. E quando colocada no seu devido espaço ideal, na presença de Jesus, na igreja ou com a comunidade, aí ela vai falar muito mais. Aí ela fala. São frutos, não são frutos grandiosos, porque Deus trabalha nas pequenas coisas. Depois é que vai se vendo. Como se diz São Francisco de Assis, também uma pessoa diz assim, ele foi eficiente? Não, não foi eficiente. Fez catedral? Não, não fez nada de catedral. Fez coisas assim? Não, não fez. Foi o homem da palavra de vida. E a sua ação continua até hoje. Por quê? Porque trabalhou com a eficácia da palavra. Mesmo com São Paulo, um amigo meu, assim, um pouco para ironizar, me disse assim, parecido, eu estive na Turquia, nos caminhos de São Paulo, poxa, ele não deixou nada, não tem um resto de coisa que ele deixou, um muro, uma parede, uma coisa, nada. Nada não, ele deixou tudo, deixou a palavra. E continua trabalhando, continua ativa,
continua contemporânea, nossa, eficiente, mais do que eficiente, ela é uma eficácia importantíssima. Esse é o dado da palavra quando trabalha conosco, então. Por isso a igreja pede, não use de um modo instrumental a palavra, e não faça uso dela para provar tuas coisinhas. Não, é ela que quer ser provada, ela que me prova, não vou provar eu a ela. Ela que é minha senhora, e não eu a ela. É ela que comande a minha vida, e não eu que dobrar a palavra às minhas manias, aos meus defeitos, me justificando. Não faça um uso instrumental da palavra, senão ela vai se fechar. Ela não vai dizer mais nada. Ela vai com você, ela vai secar na tua mão, ela vai se esconder. Porque a palavra ela precisa de ter toda uma situação para que ela possa agir, ela possa cair no chão, no coração do seu povo. Né? Então, esse realismo da palavra não é nada tão real como a palavra. São Jerônimo Emiliano faleceu no Camaldrense, ele dizia, descobri na minha vida que a única coisa concreta e real é a palavra de Deus, que tudo passa, a palavra é tão forte, parece tão frágil, mas ela está aí. Então ele tem esse realismo, por isso São Mateus diz, constrói a tua casa sobre a rocha, constrói a tua vida religiosa sobre a rocha, que é a palavra. Uma palavra, essa é a nossa pedra. Pedra, às vezes tão frágil, tão pequena, mas essa é a palavra. Ela é a rocha firme, onde construímos a nossa vida de igreja. Nossa vida, não há outra rocha firme, porque tudo vai passar, tudo é balançado, tudo sempre em crise, tudo vai ser provado. E se eu estivesse a palavra, fosse sobrando junto, for caindo junto. Então, essa palavra é tão importante. Há uma relação estreita entre o testemunho que a Escritura dá de si mesma e o testemunho de vida do fiel. Se a palavra dá um testemunho de si, eu também, marca a palavra, vou testemunhando a esta palavra. O testemunho cristão comunica a palavra atestada nas Escrituras. A Escritura é a atestação da palavra, quer dizer, é a palavra que é provada, atestada, está ali. E esse testemunho cristão nosso é para comunicar essa palavra, que nós temos certeza que é. Por quê? Porque a Escritura diz para nós que é. Ela é a palavra. Quem é que me prova? Ela diz a Escritura. A palavra de Deus está ali. Nós aceitamos como a palavra. Precisa desse passo, dessa fé, mas é necessário que nós tenhamos justamente este dado. Por sua vez, as Escrituras dão sentido ao testemunho que os cristãos são chamados a dar com a própria vida. Quantos testemunhos de tanta gente que com a vida dão testemunho da palavra? Parece que perderam tudo, parece que foram vencidos, mas a palavra vai se manter, porque um testemunho dado por ela não se perde tão fácil, então. Por isso tudo, diz o documento, diz o Ad Verbum, nós precisamos ter e conseguir dar para o povo de Deus o melhor da palavra. Quando se pediu isso, me lembro também sempre a inteligência do Carlos Mestre, o que fazer para que o povo de Deus, uns anos atrás, mais de 60 anos, tivesse a Bíblia na mão, 50 anos atrás. Aí ele dizia assim, a melhor coisa a fazer eram traduções boas, simples, com letras bem grandes. Porque senão todo mundo com catarata e doença, que velhinho, hoje o medicina está um pouco mais chegando, está mais tranquilo. Há um tempo atrás, então, para que ele pudesse ler a palavra, ela tem que chegar na palavra, o povo de Deus, e ela precisa chegar até nós. Por isso também é um dever da igreja sempre trabalhar. E nós temos no Brasil um esforço grande por isso. Às vezes que tem até tradições
é demais, tem mais de 15, coisa assim, a coisa está sempre gerando um bom dinheirinho, claro, também. Mas tem um trabalho enorme nesse sentido. É um trabalho muito, muito interessante. E para também boas traduções, que é que o documento pede, de fazer esse trabalho junto com outros membros de outras comunidades, outras igrejas, de outras denominações, para que haja um trabalho ecumênico, porque o trabalho da Escritura trabalha muito com o diálogo. A Escritura é Deus que vem dialogar com o seu povo. Ela é testemunho de um Deus que só quer dialogar. São textos de aliança. E Jesus é aquele que está em busca do seu povo. A primeira pastoral de Jesus é visitar o seu povo e dizer uma palavra leve, confortadora, consoladora, de exigência também. Mas o diálogo é constante. E por isso que o diálogo vai começar justamente sempre mais com o uso da escritura. Nós precisamos deste dado sempre mais importante. Né? Agora, o lugar importante da palavra, o grande lugar dela, a igreja tem 4 âmbitos importantes onde a palavra tem o seu lugar, que vai ser a liturgia, vai ser a teologia, a catequese, vai ser a pregação e vai ser a vida do fiel. Isso é que nos constitui. Nós somos igreja, então nós trabalhamos, então, a liturgia é fundamental, a histologia, a tradução da palavra, povo, nós precisamos desses dados, mas o lugar grande da palavra na igreja sempre vai ser a liturgia. Ali a palavra é plena, e está o povo reunido para ouvir a palavra. Ali o Senhor vai falar. São Gregório Magno dizia, eu quando vou falar para o meu povo, nem me preparo muito não, dizer assim, porque quando eu estou junto com ele, eu sei que o Senhor, ele me inspira. Aquela palavra vai criando em mim e vai avançando. E aí eu vou conseguindo. Assim São Francisco de Sales, suas pregações maravilhosas, São João Crisóstomo, quando pregava que ia surgindo coisas novas, o povo ficava tão maravilhado que jogava para cima os seus chapéus, suas roupas. Era uma festa, era uma euforia de prazer de ouvir uma palavra dessa. Aonde? Na liturgia, esses dados são importantes. Claro, nós temos lugares. A palavra tem muitos lugares. Tem lugar na religião judaica. Nós ganhamos da religião judaica o Antigo Testamento, Jesus amou. E São Paulo diz, nós somos a oliveira enxertada no tronco da grande oliveira, selvagem, antiga, mas nós somos. As raízes são as mesmas. Por isso, vai pedir este dado de união, de busca, de crescimento conjunto. Claro que os primeiros destinatários da palavra são os ministros da palavra de Deus. É um bispo, um sacerdote, é o ministro da palavra, é o diácono, é você, leio, que está sempre mais se preparando para transmitir essa palavra e que exige muito da gente. Não podemos transmiti-la como uma coisa automática, nós não somos alto-falantes. No caso de ressonância, nós somos pessoas vivas. E a palavra precisa do meu coração, da minha vida, para chegar aonde ela quer chegar. Mas nós somos os primeiros destinatários dessa palavra. Aquilo que eu dizia antes, se eu não ouço a palavra, eu não tenho o que dizer. Vai faltar vida. Porque a palavra só passa ao irmão através de mim. Não porque repito, sem mais nem menos, mas ela foi mastigada, ela trabalhou. Eu deixei que ela trabalhasse em mim e mudasse a minha vida e transformasse. Isso vai criando testemunhos, vai mexendo com vidas. Então, o primeiro destinatário claro, o destinatário final é todo o povo de Deus.
e o povo e o mundo que está aí. Nesse sentido, a igreja é ponte, a igreja é meio. A nossa meta, a palavra vem, passa pela igreja, pegou a igreja, fazendo ela trabalhar. Para quê? Para ficar engordando com a palavra? Não. Para que a palavra tenha a vez de chegar aonde for necessário, até os últimos que precisam da palavra. Essa é a missão nossa. Não só é uma missão fora de gente, mas é a missão nas nossas periferias, os nossos abandonados, os nossos invisíveis, os nossos sofridos. Porque a palavra veio para esse. Quem é que vai levar? O ministro da palavra. Aqueles que foram chamados a receber essa palavra para passar adiante. Nós somos ponte. A igreja é sempre uma atividade meio. Ela não é atividade de verdade e fim. Fim é achar o povo de Deus, a finalidade que a palavra veio para depois voltar plena junto ao Senhor. Então, ela tem que ser um alimento contínuo. Não é desse alimento. Contínuo. E a oportunidade que hoje se tem para isso é tão importante, tem tanta chance de se alimentar dessa palavra. Precisamos de alimentos, senão a gente não visitar o saco vazio não aguenta em pé. Senão a gente vai desmaiar, vai fazer nada, vai se tornar carente, vai se tornar. É igual no testamento, todo pecador que não quer a palavra, ou ele é um hidrópico, com a barriga d'água enorme, doente, ou ele é um paralítico, tem que ser carregado, é um peso, levar para cima do telhado para curar, porque ele está paralítico. Então, um que não é de Deus, que não é ligado à palavra, na igreja está tendo uma paralisia. Está parado, está paralisado, não tem coragem, ele tem medo, ele não se mexe, está todo paralisado. Por isso que o Senhor veio curar os paralíticos, que ele nos cure também, que a paralisia bate em nós tantas vezes. Então, a evangelização, ela requer familiaridade com a palavra de Deus. É óbvio. Senão, não dá. Você está ali, que ama esta palavra, que é catequista, que faz tantos trabalhos importantes, a palavra de Deus seja sua companheira contínua, comum. Não tenha medo de gastar tempo com a palavra, porque ela vai fazendo a obra de Deus em ti e naquilo ou naquela qual você vai levar, você vai indicar. É para um doente, é para uma pessoa simples, mas ela está ali. Os frutos dela, só Deus vai colher. São Paulo diz, eu semeio. Semeio do melhor modo possível. Eu semeio ouro. Não boto qualquer coisa. Não importa o que eu vá colher. A vida colhe, o Senhor colhe no tempo que Ele quer. Assim é com cada um de nós, com a família, com nossos filhos, nossos netos e com a palavra. Semeamos. Semeamos. Quem vai colher? Nós passamos, às vezes nem vemos os frutos, parece que tudo se acabou, não deu tudo de nada. Mas o Senhor nos anima. Calma, faz a tua parte, porque a palavra, ela não é vã, ela não é vazia. Por isso essa tem importância. Por isso o documento diz que cada vez mais essa palavra de Deus seja a alma da igreja, seja a alma da teologia, seja a alma das nossas ações pastorais. É preciso. Um corpo sem alma, sem espírito, é um cadáver. E aí o documento diz essa palavra, seja a alma mesmo, para ir enchendo de vida, como o coração, porque ela nos traz o grande fundamento. E qual é o fundamento? O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra é de Deus. É uma obra trinitária que chega até nós tão humilde, tão simples, tão pequena, mas ela é de Deus, acredite. E por isso você vai ver uma alma sempre mais importante. Por isso, repito, que a nossa pregação pastoral tenha como alma a palavra de Deus. A nossa catequese tem que ter esta alma importante.
as nossas homilias. Partir da palavra sempre mais. Né? Porque precisamos partir das Escrituras, desse documento, para não navegar em oceano sem água, seco. Não navega. Quando diz o profeta Jeremias, eu fui procurar água, encontrei poços rachados, encontrei um rio vazio. Ele chama o rio da desilusão, seco, sem água. É o mundo de hoje também. Quanta procura! E que se encontra são rios da desilusão, secos, que não alimentam, que não matam a sede. Nós somos chamados a levar uma água sempre mais pura do Senhor. Somos chamados porque nosso povo não pode navegar em oceanos secos. Não dá, precisamos, porque temos um porto onde chegar com a palavra de Deus. E então o documento pede: entregue-se assiduamente à leitura. Usa a palavra assídua, ser constante, se esmorecer. A palavra, entregue-se. E não só a leitura, mas se entregue à audição da palavra, a ouvir. Dentro da liturgia, na missa, a primeira parte é a palavra, é onde ela melhor fala. Então, entregue-se a essa, que seja assíduo. Como diz no Novo Testamento dos Apóstolos, eles eram assíduos na audição da palavra. Assíduos, é necessário. Senão a gente vai entrando em outra palavra que não constrói o mundo. Porque, então, essa palavra vai ser o sujeito importante de nossa vida. Nós temos essa certeza que ela está ali, essa palavra. E por quê? Porque nós somos chamados a transmitir o que não nos pertence. São Paulo diz na 1 Coríntios 15, 3. Eu mesmo estou transmitindo o que eu recebi. Paulo é o primeiríssimo, dos primeiríssimos tempos. Está escrevendo aos Coríntios, uma carta primeira aos Coríntios, que ele evangelizou. E nesse primeiríssimo tempo ele disse: irmãos, o que eu passo para vocês não é invenção minha. Não é invenção minha. Eu transmito a você o que eu mesmo recebi. Então nós vivemos no suco dessa tradição. Mas Paulo parece que foi tão diferente. Foi criativo. Tão diferente do Evangelho, sua criatividade, suas coisas, mas ele é fiel a essa palavra. Nós também hoje, o mundo hoje precisa da nossa criatividade, mas precisa que nós sejamos fiéis a essa palavra, que é o próprio Jesus que vem a nós. Porque, já dizia São Jerônimo, uma frase conhecida, se eu ignoro as Escrituras, eu ignoro o Cristo. O Cristo nosso real, verdadeiro. O Cristo legítimo para nós só tem um lugar. É o da Escritura. É o dos Evangelhos. Senão, outros Cristos do cinema, de fofoca, de opiniões outras, não cria mundo, não interessa. Não é o Cristo de verdade. Nós precisamos do Cristo real. E o Cristo para nós real, legítimo, é o que a Escritura nos dá. É ali nós sabemos deste dado importante. É ali que está o Senhor exigente, que às vezes a gente quer um Cristo muito conforme a nossa vontade, os nossos sentimentos, mas não é assim. Esse Cristo nos leva também, às vezes, a se enfrentar a cruz, mas Ele está junto, Ele nos faz subir, a deixar para trás o que não serve, mas é Ele. É Ele. Mas, ao mesmo tempo, Ele cuida de nós. Ele tem cuidado. Os discípulos conhecem Jesus porque ele cuida deles. Ali Ele é o Senhor que vem ao nosso encontro. É por isso que os dois principais caminhos para nós, hoje, conforme a Verbum Domini, já não é de Verbum Domini, são duas coisas que são paralelos. É a leitura da palavra
e a liturgia. A Verbo Dom dedica 20 números para a questão da leitura da palavra. Todas as regras, leis, muito interessante, 20 números. E paralelo a esses números, tem 20 números sobre a liturgia e sacramentos para falar da palavra. São esses dois que nós temos hoje. Nós temos chance de ter a palavra para ler, para escutar, para meditar. Tantas coisas nós temos. Nosso povo, antigamente, quem comprava uma Bíblia? Mesmo proibido, mesmo assim, mesmo que fosse proibido, mesmo assim, se tivesse chance de comprar um livro. Imagina, na Idade Média, você fazer uma igreja e comprar uma Bíblia, era quase o mesmo preço, era caríssimo. A coisa que ganhava do rei de presente, às vezes, porque senão... E por isso que eu tinha que ir na igreja para ouvir. Por isso que as nossas catedrais medievais criaram os vitrais maravilhosos, que são escolas de catequese para ensinar a Bíblia para os mais pobres. Maravilha, essa beleza de arte que se criou por amor à palavra. Parece que o mundo está fechado, o mundo das trevas, da Idade Média, que nada. Um mundo brilhante fez coisas maravilhosas. E esses dois caminhos são o que nós temos, é o nosso futuro, que vai ser justamente a palavra derramada. Por isso, o documento recomenda muito a leitura orante da Escritura. É um trabalho nós a fazer de educação, de catequese, com o povo de Deus. Exige, porque são treinamentos a fazer. Porque Santo Ambrósio dizia assim, olha, quando nós rezamos, nós falamos a Deus. Mas quando nós lemos a Escritura, é Deus que fala a nós. É Ele que vem ao nosso encontro no mistério da palavra. É Ele. E quando eu li a Escritura, ela se torna o meu espelho. A palavra de Deus não é só uma vidraça, diz. A vidraça você tem na sua casa, a janela envidraçada, você olha o mundo longe, olha fora, vê o tempo, vê a natureza, vê longe, vê os caminhos, tudo bem. A vidraça deixa ver muitas coisas. Mas a Bíblia não é só a vidraça que mostra para mim uma cultura, certas coisas. Ela é principalmente um espelho. E no espelho eu me encontro, eu me vejo. Ela vai mostrar que eu preciso mudar. Como é que eu preciso mudar na minha vida? O espelho. Né? Então, ele só você está meio feio, está meio feinho, tem que mudar. Senão eu não vai ser igual a bruxa má, não é verdade? O espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Eles têm muito mais belo. Quebrou o espelho. Se nós também. É isso para não mudar, que é para a gente rasgar a Bíblia. Não, ela é um espelho da nossa vida sempre mais. Por isso o Papa Francisco diz que a palavra de Deus é um antídoto para o medo de estar sozinho diante da vida. Ela não deixa sós. É um antídoto. Eu tinha mais um pontinho, mas agora a tosse bateu. Eu vou encerrar aí, botar na hora mesmo, né? Que eu nas tenho Alcides. Muito bem, Padre Ciro. Não, estamos a 1h10, mas então, o senhor fica à vontade. Não, eu tenho mais uma pagininha, mas bateu garrotilhos, diz o outro, né? Não, mas eu vou passar agora, ele viu um pouco mais, desculpe. Continua isso, Padre Ciro, ótimo. É sobre a sinfonia da palavra de Deus. É um tema que aparece na Verbo Domini, e que é da palavra do Papa Bento XVI. Se diz que para falar da palavra, diz que é um canto que nós temos na igreja de várias vozes. Então, é um uso na nossa, usa-se a linguagem humana para ser compreendida, porque ela tem densa. Por exemplo, a palavra de Deus diz assim, diz respeito, isso aqui é para encerrar. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é o verbo eterno, de São João, no capítulo 1 de João. É o verbo eterno desde toda a eternidade. Ela é o verbo eterno de Deus. Esse verbo eterno, Jesus,
ele se fez carne. Ele se fez carne, ele se encarnou e veio até nós. É a palavra viva caminhando em meio do seu povo. Esse Jesus, verbo eterno, que se fez carne, justamente ele vai usar palavras humanas para falar do reino. Vai utilizar palavras humanas. E já antes disso, a própria Bíblia diz que a criação é um livro que exprime um único verbo, a única palavra de Deus. Santo Agostinho dizia, estava tudo para falar de Deus, essa criação maravilhosa. E se o Filho teve que vir, é porque o pecado estragou muito essa obra, estraga a obra da criação. O Papa agora escreveu mais uma continuação agora ele chama da Laudato Si, agora tem Laudate Dominum, Laudate Deum, né? Sobre a criação, essa coisa importante. E lá vai a gente ter a capacidade de estragar, de mexer demais. Depois diz também a Bíblia, Deus falou pelos profetas. Falou pelos profetas. Essa palavra foi pregada pelos apóstolos. Foi transmitida e é a tradição viva da igreja. Ela é atestada divinamente inspirada nas Escrituras. Por isso a Escritura deve ser anunciada, ouvida, lida, acolhida e vivida como palavra de Deus. Ela precisa que nós a ouçamos com amor, com carinho. E ao ouvi-la, nós precisamos lê-la também, acolhê-la, anunciá-la e vivê-la como palavra de Deus. Não há outra palavra tão importante para nós. Criar amor pela palavra, não amor de ídolo, não. É o amor a Jesus Cristo. Ele se expressa nessa palavra. E a gente vai viver e deixar que ela trabalhe no nosso coração, na nossa vida, no chão da nossa história. Obrigado. Muito bom, Padre Ciro. Muito obrigado pela sua partilha. Mas, Padre Ciro, o pessoal tem comentado muito ali no chat, então, agradecendo e também elogiando, né, as suas palavras. Mas se o senhor pudesse falar um pouquinho mais, quem sabe, até como algo prático, né, para que também fique gravado aqui no na nossa live, né, essa importância, então, de debruçar sobre a palavra de Deus, que está na Verbum Domini, mas, quem sabe com alguns dados práticos. A gente sabe, tem aqueles 4 passos de modo especial da leitura orante da palavra de Deus, mas quem sabe o senhor, como um biblista, um amante da palavra, pudesse dar uma breve introdução para aqueles que estão nos ouvindo, que não conhecem muito bem a Léxio Divina, a leitura orante da palavra, quem sabe em palavras assim, bem práticas, né? Como poderão fazer esse exercício da leitura orante na sua casa, Padre Ciro? A leitura orante, já disse, começa pela leitura. Quando Jesus começa o seu trabalho, segundo Lucas, ele vai na sinagoga, e a primeira missão de Jesus na sinagoga em Nazaré, ele abriu o livro e leu. É o primeiro passo que Jesus faz. Nós não estamos inventando nada. Jesus não é que foi lá inventar uma coisa, um milagre, logo fazer uma coisa, não. Ele foi na sinagoga com os seus, pegou o livro e leu. Então, o ler é importante. Claro que é a leitura, ela diz. E ao ler, ele fez o quê? Ele vai meditar, ele vai comentar, ele traz para a sua vida, a vida da sua comunidade. É o segundo passo, ele vai meditar essa palavra. Ou depois ele vai explicar, ele vai levar isso para a vida, vai orar ao Pai, vai louvar ao Pai pelo bem, pela maravilha que ele faz. E então, isso vai mexer, vai colocar no chão da sua vida e ele sai ao encontro do seu povo. Para nós também, Alex define isso, começar a ler. Não ler de curiosidade, porque às vezes a gente lê a Bíblia, puxa aqui, puxa lá, vai, coisas... Né? O melhor modo de se ler a palavra, se diz, compra uma liturgia diária.
que hoje a gente consegue comprar e tem as leituras anuais, e ali você segue aquelas leituras. Depois você tem que ir na liturgia, na missa. Não há palavra, não há igreja sem Eucaristia. A ligação palavra-Eucaristia é coisa inseparável, fundamental. Eu quero ler com proveito, senão eu vou ler em casa sozinho. Não, essa leitura sozinha não é que seja a solução. A leitura, tudo bem, você pode ler, pode ser interessante, mas você quer ler como homem ou mulher de igreja, você vai ler. Você também precisa da palavra de Deus ouvida na liturgia, que vai se tornar, que vai fazer a Eucaristia, que é a fonte da nossa vida de igreja. Não há igreja sem Eucaristia e sem a palavra junto, não tem. Nós precisamos. Então, o passo é esse, mas não se esqueça que a primeira ação de Jesus em de Lucas, ele foi na sinagoga e leu o profeta Isaías, capítulo 61. O Espírito Santo está sobre mim, leu. Depois leu, aí Deus fez o segundo passo, meditou com o pessoal, meditação, e depois deu uma palavra assim, só ficou um pouco meio com medo, meio bravo com ele, porque foi muito sério. Depois vai. Então, para nós também. Então, sempre a leitura divina parte dali. Assim, também você vai com Maria, em Lucas também, Maria está meditando, lendo as palavras. O Senhor vem ao seu encontro. E no final, as palavras lidas por Maria, se ela diz, essa palavra é a palavra de Deus, eu sou a serva do Senhor, e se prostra diante dela. Todo o caminho de Bíblia com o Senhor é ouvir a palavra. Sempre. Hoje é lendo, é escutando, porque, como eu disse antes, não há nenhum passo na Escritura em que o Senhor veio ao encontro do seu povo que ele não tenha dito uma palavra. E diz a palavra, agora bota em prática. Leva adiante. Não há. Por isso que tem essa ligação sempre igreja e palavra. O Senhor convoca os seus para dizer uma palavra e enviar adiante. Eu sei, respondi muito, porque é uma coisa muito... A parte é começar, né? Tem que começar, isso é um dado. Não tem. Ótimo, Padre Ciro. E ainda, para concluirmos, Padre Ciro, a Verbum Domini vai tratar muito também sobre a importância de silenciar. O silêncio é a palavra. Né? Se eu pudesse também discorrer um pouquinho, brevemente, sobre isso, né? A importância de silenciar, né? Diante da palavra. Tem que silenciar. Aliás, agora, quando de sinodalidade, o Papa pediu muito silêncio. Demais, porque o silêncio fala. Porque para nós a hora fundamental do anúncio da palavra de Deus, a hora mais eficaz, a hora mais total, foi a hora do silêncio, o silêncio da cruz. O silêncio da cruz, não houve tudo. Depois o Senhor vem com tudo. E a vida ressurge, mas o silêncio. Para nós hoje, é essa questão que nós precisamos realmente aprender, porque é um mundo que se fala demais. Você vê aí essa questão das redes, as fake news, porque ninguém mais escuta, cada um solta o que vem na mente e vai, não importa estar do outro lado, estou rápido, não cria laço, não cria palavra, não vai, e aquilo vai, falando demais, né? Aquilo nesse lixo, que eu disse uma outra vez que do livro discutam, nós perdemos o Senhor hoje porque a gente não vê mais por causa... Tem muito lixo, tem muito barulho. São Paulo diz, há um prurido, um ouvido demais. Quem é que pode ouvir essa palavra? Nesse mundo, nosso planeta é muito exigente. Então, fazer silêncio para ouvir o Senhor que fala é uma coisa muito importante. É um treinamento a fazer, é um dado nos nossos retiros, nossos encontros, nossos treinamentos, porque aí a gente fica nervoso quando não fala, precisa falar, e aquilo tudo, mas o silenciar é uma necessidade. Padre Ciro, gratidão, muito obrigado por ter nos conduzido durante essas 4 lives, né, acerca da Dei Verbum, e que nós vamos continuar no ano que vem, então, outras lives dentro dessa dinâmica de estudando
essas constituições. No primeiro semestre do ano que vem, passaremos para o estudo propriamente da liturgia, né? Então, nós vamos também anunciar no início do ano, certamente iniciaremos no mês de março, mas vamos informar isso em tempo, né? Então, nossa gratidão ao Padre Ciro, também à Fabiola, que esteve conosco na assessoria de comunicação, né? Também o seminarista Lau Guedes, que também esteve ajudando o Padre Ciro, então nossa gratidão também. E Padre Ciro, então, a gente pede ao Senhor que nos dê a bênção, então, no final desse encontro, né? Encerrando esta noite, então, maravilhosa que tivemos com o Senhor. Muito obrigado, Padre Ciro. Tá bom. A bênção a vocês, a bênção pela paciência, né? Meu Deus, essa falação toda, eu tenho a boca meio travada, que vai que uma batata quente parece na boca, tudo bem. Mas muito obrigado pela paciência, muito pela fé de cada um. E vamos caminhar e não esquecer que o futuro é a palavra de Deus. Ele nos abençoa. A palavra de Deus é uma bênção. Que Deus derrama a sua bênção sobre a humanidade, sobre cada um de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor vos abençoe, vos guarde e vos proteja sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado, Padre Ciro. Uma boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Ixi, falação. Meu Deus, isso aqui